Da unidade 1, da disciplina de Biogeografia, pelo curso de licenciatura em Geografia, pela Universidade Aberta do Brasil, UAB, Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luís, Maracanã. A unidade 1, ela trata das teorias biogeográficas e bases epistemológicas da geografia. Os tópicos dessa aula são teorias biogeográficas e conceitos de ecossistema, bases epistemológicas da biogeografia, os grandes biomas naturais, domínios fitogeográficos e zoogeográficos. E aí nós iniciamos a aula perguntando, né? O que é biogeografia? O que é que estuda esta área biogeografia? Qual sua importância? Então aqui nós temos sinais, né? Duas imagens que já nos demonstram o que mais ou menos nós vamos estudar. É a vida, são os animais, são as plantas, são as espécies da fauna, da flora. E aí nós trazemos aqui um significado da palavra, etimológico da palavra aí, biovida, geografia, estudo da terra. Então a biogeografia, de cara, nós já percebemos que é uma ciência que estuda essas interações das organizações sobre o espaço, né? Ela envolve as camadas da terra, atmosfera, biosfera, hidrosfera, né? Crosta terrestre, como mostra a imagem. É integrante das ciências geográficas, isso é importante, tanto que está aqui no curso de Geografia, e tem como objeto os seres vivos, inclusive o homem, quando visto como participante de uma biocenose. Conceituando ainda a biogeografia. A biogeografia é a ciência que estuda a distribuição dos seres vivos geograficamente sobre o planeta Terra. E como Danzer traz aqui, em 1954, a biogeografia estuda a origem, a distribuição, a adaptação, a associação de plantas e animais, como nós podemos ver nas imagens, a diversidade do que a biogeografia estuda, fauna, flora, nesse interrelacionamento com o espaço, em sua complexidade. E o biogeógrafo, né? Aqui nós temos uma imagem do Pierre Danzer, que é um dos caras que se destacam ao longo da história da biogeografia. E o que ele fez? O que se faz um biogeógrafo? Existe essa profissão? Então, o biogeógrafo, ele tenta compreender as relações desses seres no ambiente com as condições climáticas, edafológicas e biológicas. Então, ele abordará, no primeiro momento, o ambiente vivo, né, o organismo. Depois faz uma avaliação detalhada da vegetação, a qual dada a sua estabilidade no espaço, como ele que se integra e quais são os fatores nesse conjunto do meio, né, a fisionomia, comportamento, a composição e as características e condições ecológicas homogêneas daquelas espécies em um determinado espaço. Essa ciência tem uma importância muito grande, né? Essa ciência tem uma grande importância dentro da geografia, dentro da esfera acadêmica e social. Os estudos da biogeografia são muito amplos, são interdisciplinares, já deu para perceber, em virtude da diversidade dos fenômenos que tem que abordar para explicar seu objeto de estudo, que é a vida sobre a Terra, né? Está relacionada com a geografia e com diversas outras disciplinas. Então é uma ciência muito interdisciplinar, tem tudo a ver com a botânica, com a zoologia, com a pedologia, com a biologia, com a climatologia, né? Então é uma ciência de síntese, a partir de dados que são analisados pelos seus estudos, pelos seus métodos e aplicações, pelos especialistas, possibilita deduzir um conjunto de casos particulares, né? E cria-se leis para entender a distribuição dos seres vivos, né? Formando essa biosfera aí junto com as outras camadas da Terra. Biogeografizando, né? A história da biogeografia está intimamente ligada à da própria evolução da geografia como ciência, e a gente pode citar Humboldt, que vocês devem ter estudado na introdução à geografia, que foi um dos grandes nomes da geografia, da fundação da geografia no Ocidente, e foi um grande nome relacionado à biogeografia, vendo a biogeografia, os estudos biogeográficos como uma ciência holística, olhando muita coisa ao seu redor, né? E fez vários estudos, inclusive no próprio Brasil, no século XVIII, né? A partir das investigações também do sueco Linneu, em seu trabalho de identificação dos seres vivos, procurou registrar em qual tipo de ambiente as espécies eram encontradas. O Buffon também, o Georges Buffon, está aqui a foto dos três na sequência, respectivamente,
ele com a obra Histoire Naturelle, História Natural em francês, que ele tentou ver diferentes regiões do mundo e seus organismos, como eles estavam em cada região do mundo, né? Então, são estudos que começam a demarcar e entender por que as espécies estão em determinados lugares. Aí, continuando sobre a evolução da biogeografia, não podemos deixar de falar de Charles Darwin, conhecidíssimo no mundo da ciência, né, com a teoria da seleção natural, no século XIX, e ele trata da teoria da evolução das espécies, né? Então, ele observa, né, através de coletas, ao longo de expedições que ele faz durante anos, né, que geraram inclusive o livro A Origem das Espécies, que as espécies elas evoluem, que elas estão interligadas genealogicamente, né? Então existem espécies que a teoria de Darwin vai dizer que eram de um jeito e se transformaram, né? Então elas seguem uma linha. Então é uma das teorias importantíssimas dentro da biogeografia. O Frederick Clements, que é outro nome importantíssimo na ecologia vegetal, vai ser citado em vários estudos, em vários livros, e busca entender como é que se dá a formação dos domínios vegetais e a relação destes entre si e com o meio. Em todos os trabalhos citados, pode-se perceber a preocupação da relação entre meio físico, lógico, porque sem meio físico não há vida, clima, solo, rocha, relevo, entre outros, e o meio biológico, que é a vida, né? E a relação entre os organismos como predação, competição, entre outros, para entender a evolução, entender a gênese, a evolução e o desenvolvimento e a distribuição das espécies. E aí nós temos uma subdivisão bem geral da biogeografia, né? No escopo da biogeografia, que é amplo. Você tem a fitogeografia, que vai trabalhar com plantas e vegetais, né? No caso a flora, e a zoogeografia, que geralmente trabalha logicamente com os animais, né? Com a vida dos animais, dos organismos vivos, a fauna, né? No caso. Existem pesquisas na escala de tempo geológico, né? Existe uma evolução de entendimento geológico das espécies, né? E há trabalhos em uma escala bem menor, né? A biogeografia está dividida em diversos ramos, de acordo com a abordagem adotada, né? Os principais troncos são a biogeografia histórica, certo? Que é uma grande escala de tempo, e a ecológica, que trabalha com tempos menores. E ainda existe a biogeografia insular e marinha, que são as biogeografias aquáticas. A biogeografia ecológica ela trabalha com questões mais atuais, como eu falei, na escala de tempo humana, onde são observadas as relações funcionais entre meio físico e organismos e destes organismos entre si, né? Estuda os processos ecológicos que ocorrem a curto prazo, como eu já falei, tá? E a distribuição desses organismos, analisa a distribuição dos seres vivos e suas adaptações e condições no meio, certo? E se preocupa com fatores que controlam a biodiversidade em uma determinada área. Então aqui nós temos até um termo muito usado na biogeografia ecológica, que é a fitossociologia, que é também conhecida como florística, né? Então aqui você tem a fitogeografia presente, é um estudo característico de classificações em relação à distribuição de vegetais. A biogeografia histórica, como o próprio nome já diz, ela trata de questões em escala de tempo geológico. Geológico já está se falando que é num tempo de grande, né, duração, e da evolução de determinadas espécies de biomas ao longo desse tempo geológico. Então ela estuda processos ecológicos que ocorrem a longo prazo, né, e tenta entender a distribuição de padrão desses organismos. Então ela explica a distribuição dos seres vivos ao longo do tempo, que é, claro, importante para entender o hoje, como se deu no passado, para poder compreender o hoje. Então ela trabalha a partir de registros fósseis, aí vocês já vão ter que entender que para isso precisa da paleontologia, precisa da antropologia, certo? E fósseis palinológicos, né, realizando um verdadeiro trabalho de reconstituição ambiental, né, para entender aquilo. Então, como é que aquele determinado grupo de organismos se manteve confinado, né, numa região, num lugar, que tem até um mapinha que mostra um pouco como os continentes todos eram juntos. Isso influencia muito a teoria da Pangeia, como é que eles estão em um lugar, estão em outro, né? A partir dessa teoria que explica a separação dos continentes.
e quais as espécies têm parentesco com as outras, por que espécie tal vive em tal lugar, por que animais e plantas da Austrália e Madagascar são tão característicos, apesar de não estarem tão próximos, tá? A biogeografia aquática, ela se divide em marinha e insular, né? A marinha, né, como a gente está vendo até nas imagens aqui, ela estuda a distribuição dos organismos marinhos, como o próprio nome já diz. Então, ela tenta estudar os ecossistemas oceânicos, né? Então, tem tido um desenvolvimento pouco lento, né? Importantíssima, riquíssima, mas tem suas dificuldades, né? Mas já evoluiu bastante para entender a diversidade de espécies na vida marinha. Tanto que já se sabe muito, já se classificou bastante, já se tem diversas descobertas. A biogeografia insular representa um importante tema dentro da biogeografia, que trata da biogeografia das ilhas, né? Então, são experimentos que se faz da fauna e da flora em padrões diferentes encontrados em áreas continentais. São em porções de terra, né, no meio de massas líquidas. Então, são duas biogeografias aí aquáticas que têm muito ainda a se desenvolver. Importante lembrar, né, que o que pode ser percebido é que a biogeografia se apresenta muito diversa em suas abordagens, tá, em seus aspectos, né, para entender essas relações entre meio físico e biótico nos ecossistemas. Então, ela tem uma interface muito grande, como eu já disse, ela é interdisciplinar, ela se relaciona com outras ciências, como nós podemos ver na imagem, desse destaque da importância, com a história, com a sociologia, com as ciências humanas, num contexto mais contemporâneo, para poder se entender questões atuais relativas ao seu campo e objeto de estudo. A biogeografia no Brasil, né? Segundo Siqueira, destaca que podemos dividir a biogeografia no Brasil em 3 períodos distintos, de acordo com as aplicações metodológicas. Tá? Então, nós temos em 1500 um período pré-geográfico, com objetivo utilitarista e sem rigor científico, nessa linha do tempo da biogeografia no Brasil. De 1800 a 1900, o período da biogeografia dos naturalistas, fruto dos trabalhos de incursões de naturalistas, como Humboldt. E 1900 a 2000, o período biogeográfico descritivo, comparativo, ecológico, com a aplicação de novas tecnologias e com uma abordagem integrativa e sistêmica. Então, são mais ou menos esses 3 períodos que se divide a biogeografia no Brasil, conforme a linha do tempo aqui apresentada. Os estudos de fitogeografia em nosso país iniciam-se com as observações dos viajantes europeus, como eu já citei, cruzando o Brasil, deixando diversos trabalhos. Aí nós temos a divisão dos períodos. O período pré-geográfico, que vai de 1500 a 1800, era bem utilitarista, sem rigor científico, era mais relatos da fauna e da flora, né, como fonte de informação para o governo de Portugal. Eram cartas, né, aos superiores e tal. Então, era uma descrição, um estudo ainda bem incipiente em relação ao que é científico, né, feita aí por Pero Vaz de Caminha, Padre José de Anchieta, né, ao Jean Lévy, que era um francês, que passou 10 meses no Brasil, publicou um livro denominado A Viagem, o Alexandre Rodrigues Ferreira, né, que esteve também 10 anos no Brasil e teve algumas obras, então ele percorreu muito a Amazônia. Então, esses relatos descritivos são de incursões de europeus que escreviam para mandar para os seus superiores. O período da biogeografia dos naturalistas, que vai de 1800 a 1900, já é um trabalho mais específico com a incursão de naturalistas no século XIX. Então, esse segundo período ele é marcado por um rigor científico, né, para identificar espécies, coletar, mapear, né, que são os europeus como Humboldt, que publicou ensaios sobre a geografia das plantas em 1810, August Saar-Hiller, que publicou inúmeras obras sobre as viagens em várias províncias do Brasil, com a flora, os costumes locais, dados climáticos, e o von Martins e o John Van Spix, que publicou, né, inúmeras obras botânicas antropológicas, entre elas a Flora Brasiliensis, com 40 volumes, e fez a primeira divisão fitogeográfica do Brasil. Tá? Então, esses são o segundo período da biogeografia no Brasil dos naturalistas. O período biogeográfico descritivo, comparativo e ecológico foi de 1900 até o presente, né, com a aplicação de novas tecnologias e uma abordagem mais integrativa e sistêmica. Né, e sistêmica. Então, um período já, além de descritivo e comparativo, já tem muitos estudos desenvolvidos, comparativo, né, e ecológico, que vem desde o século XX, né, e apresenta uma grande preocupação em descrever a geografia brasileira e o uso de novas metodologias, é claro, com a tecnologia avançada, como GPS,
né, o SIG, sendo beneficiada para as abordagens, descobertas e novas classificações. Então, nós já temos aí uma busca de entender os fenômenos, né, de entender os problemas ambientais, delimitação dos biomas, né, e participação de instituições de pesquisa e ensino, fundações, órgãos nessa geração de conhecimento. Novamente uma atenção, né? A biogeografia enquanto área da geografia e quanto ao seu ensino precisa ser pensada sob tal perspectiva. Vocês, enquanto futuros professores, enquanto estudantes da geografia, têm que se posicionar, entender que os sistemas ambientais são complexos, existem muitas variáveis, existem muitos mecanismos, né? E é preciso conhecer as diferentes áreas do saber para entendê-los. E que a biogeografia, como área da ciência, que estuda essa distribuição e essa complexidade desses seres no espaço geográfico, em várias escalas, é importante entender que ela é crucial para a vida na Terra, para o entendimento da vida na Terra e para a preservação da vida na Terra. Então, essa relação com a realidade territorial de sua cidade, seu município, que vocês e os estudantes estão inseridos, devem ser contextualizadas numa aprendizagem da sala de aula para se tornar mais significativa, para poder haver uma intervenção, para poder haver um pensamento e um posicionamento crítico sobre tais questões. Tá? E aí, deixamos aqui sempre no final, para continuar a sua viagem, um artigo, um vídeo, né, um filme e uma música para vocês, né, poderem aí, tornar mais significativa ainda, e as leituras que nós deixamos de livros e fascículos sobre os temas aí da unidade 1. Tá bom? Bons estudos.